Olá, um feliz despertar com Deus, a você com a graça e a paz de Jesus. Vamos iniciar nossa reflexão de hoje, nosso estudo no capítulo 27 de 1 Samuel. O tema, a escola das provações. Vamos encontrar aqui mais um episódio da vida de Davi. Agora ele, nessas circunstâncias, depois de haver poupado novamente a vida de Saul, agora Davi, ele toma uma decisão. O capítulo de hoje, 27, começa dizendo assim, na tradução da Bíblia Viva: mas Davi continuou a pensar consigo mesmo. Olha que interessante, esse detalhe chamou muito a minha atenção. Na linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, Davi pensou assim. E na revista corrigida, Davi, porém, no seu coração, disse: ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Olha que interessante. Em nossa reflexão, em nosso estudo, nós sempre fazemos uma análise do capítulo completo e vamos extrair dentro do capítulo aquele detalhe que mais chama atenção para algum aspecto, para algum contexto importante. E no capítulo 27, é exatamente no verso 1 que encontramos a pérola de ensino e de lições. Por isso, a escola das provações, o tema de nosso estudo hoje, no capítulo 27, irá nos mostrar: cada um de nós enfrentamos provações ao longo da vida e muitas vezes podemos nos perguntar por que estamos passando por isso. O que você faz diante de uma provação que insiste em permanecer? Desespera? Desanima? Chora? E desiste? Ou você ora, confia, busca e espera em Deus, enfrentando a provação como uma oportunidade de aprendizado e preparação do caráter forte e como desenvolvimento da sua fé? No estudo de hoje, vamos conhecer mais lições valiosas da vida de Davi e sua provação terrível diante da perseguição de Saul. Em 1 Samuel 27, vemos que Davi, cansado de tanta perseguição, retorna para Gate, a cidade dos filisteus e do rei Aquis. Lembram lá do capítulo 21, quando ele havia se fingido de louco diante do rei Aquis, lá com os filisteus? Pois é, novamente Davi agora vacilou na sua fé. Aflora neste capítulo o Davi gente. Não é o futuro rei, o matador de leões, de ursos e de gigantes. É o ser humano, Davi, que ficou cansado de fugir e queria um pouco de estabilidade para a sua vida. E seguiu a única opção que lhe pareceu viável. Por isso, destacamos o verso 1. Davi pensou assim. Diferente das outras vezes que ele foi consultar a Deus o que fazer. Percebem a diferença e a lição? Perceba que ele não consultou ao Senhor, de tão desgastado que estava. Mas tem um detalhe: o amor de Deus
O amor do Senhor o acompanhou mesmo assim? A história de Davi é marcada por uma perseguição implacável. Desde o momento em que derrotou Golias, Davi passou a ser alvo do ciúme e da hostilidade do rei Saul. O que parecia ser uma trajetória direta da unção ao trono, tornou-se um caminho repleto de perigos, fugas e provações. Eu estava refletindo, depois deste estudo, realmente a vida de Davi, ela é repleta de lições para nós. Muitas vezes estamos passando por alguma dificuldade, alguma provação que não quer passar e vamos ficando cansados, abatidos, mas aqui nós vamos encontrar algumas lições importantíssimas para nós. Vamos ao comentário então. Primeiro verso. Venha eu a perecer. Davi falhou em perceber que, a despeito das conspirações de Saul, Deus estava operando sua vontade em silêncio. Ele interpretou os acontecimentos então recentes como evidência da impossibilidade de reconciliação e do sucesso gradual do plano do rei de arruiná-lo e destruí-lo. No passado, Davi desfrutara a orientação de Gade e de Abiatar. Gade, o profeta, e Abiatar, o sacerdote. Do Urim e do Tumim. Mas por fim, desanimado, ele se afastou da ajuda divina e fez seus próprios planos. É verdade que Abigail e Jonatas encorajavam Davi, mas a maioria era contra ele. Sua fé ficou fraca ao sacrificar a confiança no Senhor por sua ideia pessoal de segurança. Manchou a fé que Deus deseja que todos os seus servos demonstrem perante anjos e homens. Teria sido bem diferente a história de Israel se Davi tivesse buscado e seguido o conselho divino com a mesma avidez, como o fizera antes de sair de Judá, quando fizera ao partir de Moabe, no capítulo 22. Agora o verso 3, Gate, que já fora conquistada por Samuel lá no capítulo 7, no tempo de Saul voltou ao domínio filisteu, até que Davi a conquistou para sempre mais tarde. Então, o verso 4, depois que Saul soube da fuga de Davi, desistiu de o perseguir. Mostra que Saul teria perseguido ele novamente, caso tivesse permanecido em Israel. Saul deixou de perseguir a Davi, não porque não o desejasse, mas porque temia os filisteus. Ele não tinha forças militares suficientes para fazer incursões no território filisteu. E ele pensava que com Davi fora do país, não tinha ameaça interna contra o seu trono. O verso 6 descreve Ziclag. Era uma cidade ao sul de Judá, distribuída para a tribo de Simeão, mas que foi tomada pelos filisteus. Em retribuição por este presente, Aquis esperava que Davi realizasse ataques contra Judá. Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Essa frase indica que esta crônica foi escrita por alguém no tempo do reino dividido. O tempo, Davi viveu em Ziclag até a morte de Saul. E descreve Davi fazendo guerra contra os Gesuritas, no verso 8, Gersitas e Amalequitas, que eram povos hostis a Judá. Verso 9, não deixava com vida. A razão é mostrada no verso 11.
Davi queria que os filisteus acreditassem que seus ataques eram contra Judá. Então, ele não deixava ninguém vivo que pudesse testemunhar o contrário. E no verso 10, o Negueb de Judá significa seco, uma área grande no sul da Palestina. Verso 12, Aquis confiava. O fingimento de Davi foi mais um erro sério na conduta dele, indigno de alguém tão exaltado com privilégios espirituais. O preço da vitória no conflito com o pecado é vigilância incessante, entrega completa à vontade de Deus. O Senhor, contudo, em sua bondade, não abandonou Davi nessa hora de desânimo. Davi tinha o propósito fixo, o desejo sincero de cooperar plenamente com os planos de Deus. Tal atitude o levava a reconhecer seus pecados quando lhe eram revelados e a corrigir de imediato os seus erros, muito diferente da conduta de Saul. Com isso podemos entender que tanto Saul quanto Davi falharam, eram pecadores. Porém, há uma grande diferença entre Davi e Saul no quesito arrependimento, confissão e abandono dos pecados. Fica esta lição para todos nós, né? Agora, o livro Patriarcas e Profetas, comentando este episódio do capítulo 27, não buscou o conselho de Deus. A conclusão de Davi de que Saul certamente cumpriria seu intuito assassino foi formulada sem o conselho de Deus. Mesmo quando Saul estava tramando e procurando levar a efeito a sua destruição, o Senhor agia com o fim de assegurar a Davi o reino. Deus efetua seus planos, embora os olhos humanos estejam velados em mistério. Os homens não podem compreender os caminhos de Deus e, olhando as aparências, interpretam os sofrimentos, as provações e experiências que Deus permite que venham sobre eles como coisas que contra eles são e que apenas farão a sua ruína. Assim Davi olhava para as aparências e não para as promessas de Deus. Duvidava que algum dia viesse a ocupar o trono. Longas provações lhe tinham cansado a fé e esgotado a paciência. Olha aí, Patriarcas e Profetas 672. Quando falta fé, continuando, o Senhor não mandou Davi à busca de proteção aos filisteus, os piores adversários de Israel. Esta nação, precisamente, estaria entre seus piores inimigos, até o fim, e, no entanto, fugira para eles, à procura de auxílio em seu tempo de necessidade. Tendo perdido toda a confiança em Saul e nos que o serviam, lançou-se à disposição dos inimigos de seu povo. Davi era um bravo general e tinha se mostrado guerreiro prudente e bem-sucedido, mas estava a agir diretamente contra seus próprios interesses quando foi aos filisteus. Deus o havia designado para levantar seu estandarte na terra de Judá, e foi a falta de fé que o levou a abandonar seu posto de dever sem ordem da parte do Senhor. Percebem como fica claro esta falha na conduta de Davi? E por que Deus foi desonrado com essa atitude de Davi? O texto explica. Deus foi desonrado pela incredulidade de Davi. Os filisteus tinham temido a Davi mais do que a Saul e seus exércitos.
E, colocando-se sob a proteção dos filisteus, Davi patenteara-lhes a fraqueza de seu povo. Assim, ele animou esses implacáveis adversários a oprimirem Israel. Davi tinha sido ungido para ficar na defesa do povo de Deus. E o Senhor não queria que seu servo animasse os ímpios, descobrindo-lhes a fraqueza de seu povo, ou dando uma aparência de indiferença pelo bem-estar do mesmo. Além disso, receberam seus irmãos a impressão de que ele fora aos gentios para servirem aos seus deuses. Por meio deste ato, deu motivo a que fossem mal interpretados os seus intuitos, e muitos foram levados a entreter preconceito contra ele. Com isto, fez o que Satanás queria. Davi foi levado a fazer exatamente o que Satanás desejava que ele fizesse, pois procurando refúgio entre os filisteus, ele proporcionou grande exultação aos inimigos de Deus e de seu povo. Davi não renunciou ao culto a Deus, nem cessou a devoção para com sua causa, mas sacrificou a confiança nele pela sua segurança pessoal e assim maculou o caráter reto e fiel que Deus requer que seus servos possuam. E, praticando o engano, enquanto morava naquela cidade isolada, Davi fez guerra aos Gesuritas, Gersitas e Amalequitas, e a ninguém deixou vivo para levar a notícia a Gate. Quando voltou da batalha, deu a entender a Aquis, o rei filisteu, que estivera a guerrear contra os de sua própria nação, ou seja, os homens de Judá. Por esta dissimulação, ele serviu de meio para fortalecer a mão dos filisteus, pois disse o rei: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Está no verso 12. Davi sabia que era a vontade de Deus que essas tribos gentílicas fossem destruídas, e sabia estar ele designado para fazer esta obra, mas não andava no conselho de Deus quando praticou o engano. Conclui aqui na página 673 do livro Patriarcas e Profetas. Percebem, pelo estudo deste capítulo, que viver sem oração, sem consultar a Deus, é a causa de muitos males físicos, mentais, emocionais e principalmente espirituais. Agora, vamos aplicar os ensinos deste capítulo 27 em nossas vidas hoje. Depressão, pânico, ansiedade, angústia, incertezas e outros sentimentos negativos degeneram a vida humana. Estes males podem estar atrelados à falta de comunhão com Deus. Davi havia derrotado o gigante Golias, agora está sendo derrotado não por Saul, mas pelo medo. Temos muito que aprender com o fracasso espiritual de Davi neste episódio. Davi era um pecador como qualquer um de nós, que precisava de um soberano Salvador. Neste capítulo, observamos um paradoxo. Davi era capaz de confiar que o Senhor o preservaria e lhe daria vitória sobre inimigos de Israel, mas não podia confiar que Deus o protegeria de Saul. As circunstâncias desafiaram a fé de Davi. A pressão o levou a duvidar dos planos divinos. O medo o levou a buscar refúgio em lugares inapropriados para um servo de Deus. Parece que ele esquecera de todas as bênçãos que Deus realizara em sua vida. Deprimido, Davi decidiu morar com os filisteus. Entretanto,
Não pensou nos problemas que isso lhe causaria, todas as mentiras e enganos que a tarefa exigiria. É interessante observar que a oração e o nome do Senhor não são mencionados neste capítulo. Parece que durante 16 meses, Davi viveu sem comunhão profunda com Deus. O medo interfere no modo como lidamos com a vida. A falta de fé e de oração atrapalha a tomada de decisões importantes nos momentos de crises. A depressão assola grandes homens que já fizeram grandes coisas em nome de Deus. A preocupação excessiva com a vida ofusca a percepção das lembranças das bênçãos divinas. Alguém disse que depressão, ansiedade e ataques de pânico não são sinais de fraqueza. Eles são sinais de ter tentado manter-se forte de forma demasiado longa. Também alguém já disse que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade excesso de futuro. Portanto, viver sem oração é a causa de muitos males, físicos, mentais, emocionais e principalmente espirituais. A essência da satisfação da vida reside somente numa existência ligada na presença de Deus e regida pela vontade divina. Fechando nossa reflexão, na perspectiva bíblica, as adversidades não são meros obstáculos, mas instrumentos que Deus utiliza para moldar o caráter dos seus servos. Davi, mesmo sendo ungido por Deus, não foi poupado do sofrimento. Pelo contrário, foi nas noites de fuga, nas cavernas, nos desertos, que ele aprendeu a confiar plenamente no Senhor. A perseguição de Saul foi, na verdade, uma escola de dependência, humildade e fé. Por isso, o nosso tema hoje, a escola das provações. Então, tudo isso que Davi passou e que nós passamos, precisamos enfrentar como uma escola para moldar o nosso caráter e desenvolver a nossa fé. Desde o pastoreio das ovelhas, passando pela corte de Saul, pelas batalhas, desertos, cavernas e até mesmo entre povos inimigos, cada etapa trouxe lições valiosas a Davi. O processo de aprendizagem e amadurecimento foi longo, repleto de desafios e conquistas, mas sempre conduzido pela direção divina. Assim, a história de Davi nos ensina que o crescimento espiritual é uma jornada, não um evento, e que Deus usa cada experiência para nos preparar para os propósitos que Ele tem para nós. A vida de Davi nos mostra que ninguém amadurece da noite para o dia. O processo de Deus é contínuo, feito de etapas, desafios e aprendizados. Muitas vezes queremos chegar logo à vitória, mas é no caminho, nos desertos, nas cavernas, nas lutas e até nas derrotas, que Deus forja nosso caráter e nos prepara para receber o que Ele tem reservado. A preparação de Davi para a sua missão é um exemplo inspirador para todos nós. Ele enfrentou perseguições, lutas, lágrimas, mas também viveu momentos de conquistas e celebrações. Em todas estas fases, o Espírito de Deus estava com ele, guiando, fortalecendo e ensinando. Davi foi forjado no fogo das adversidades, mas nunca perdeu a fidelidade nem o foco no propósito divino. Assim como Davi, precisamos valorizar cada fase do processo, entendendo que Deus está trabalhando em nós
mesmo quando não enxergamos o resultado imediato. Seja fiel, persevere e permita-se ser moldado pelo Senhor. O processo pode ser longo, mas não esqueça, é necessário para que estejamos prontos para viver os planos de Deus em sua plenitude. Vigiemos e oremos. Amém? Olha, como eu disse no começo, este capítulo chamou a minha atenção, me impressionou com esta lição muito especial. Como devemos enfrentar as provações? O pensamento: Deus deve ser consultado antes de cada decisão. Somente assim estaremos seguros. Fica a dica a cada um de nós. Não façamos nada sem consultar a vontade de Deus na oração. Colocar nossa vida nos planos de Deus. E, para fechar, olha só, na escola você recebe a lição e depois faz a prova. Na vida, você faz a prova e depois recebe a lição. Pensamento que eu achei muito oportuno e interessante acrescentar em nossa reflexão de hoje, no capítulo 27. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar contigo, pela sua misericórdia que se renova cada manhã de nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a viver na sua presença, que possamos cada dia buscar pela tua direção, que possamos manter o foco, Senhor, nos teus propósitos em nossa vida, que possamos, Senhor, buscar em sua palavra, conhecê-lo e também nos colocar diante do teu querer, que possamos nos submeter à tua vontade em nossas vidas e que jamais sejamos dirigidos ou sejamos desestabilizados pelos nossos sentimentos de medo, de ansiedade, de depressão, qualquer que seja. Ajude-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança e buscar pela sua direção sempre. Ajude-nos em nossas lutas, batalhas, assim como ajudaste Davi a enfrentar também os seus desafios. Fica conosco, Senhor. Não nos deixes sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e que você possa levar esta reflexão com você em seu coração ao longo deste dia e compartilhar com outras pessoas que possam estar precisando desta direção divina em suas vidas. Um grande abraço. Tchau, tchau.